vou dar uma divulgada, né? Meus irmãos, desejamos a todos uma ótima manhã, um bom domingo, sempre rogando que Jesus, sua paz, esteja entre nós. Esta obra, Sexo, Problemas e Soluções, é uma obra que realmente alinha o espírito. Escrevendo esse livro, fui à escola e aprendi. Não me sinto autor desse livro. Trabalhamos nesse livro durante 5 anos. É uma obra com perguntas e respostas, 1.378 perguntas, com 1.378 respostas, com as subperguntas dá quase 1.500 perguntas sobre o tema sexualidade. Então espero que aqueles que tiverem a oportunidade de folhear essas páginas possam sentir o que eu senti. E o único mérito que eu possa ter ao escrever esse livro, talvez tenha sido de não ter atrapalhado tanto. Então, eu acredito que os irmãos terão em suas mãos uma obra e que seria impossível durante 1 hora, 45 minutos, falarmos sobre esta obra. Mas podemos falar algumas coisas, alguns princípios básicos deste livro, que é um livro de estudo sistematizado de muitas casas espíritas, principalmente aqui no estado de São Paulo, e que tem, de certo modo, atendido alguns psicólogos profissionais, se utilizam dessa obra, psiquiatras, estudiosos do comportamento humano, porque realmente é uma obra que a doutrina espírita nos oferece. Se não fosse o pensamento de Allan Kardec, não teríamos condições de refletir a respeito dessas perguntas, nunca antes respondidas à luz da doutrina espírita. Minha esposa e eu, Marisley, escrevemos esse livro com base nas perguntas que o povo brasileiro fez à população espírita e não espírita. E depois organizamos a obra em forma didática, seguindo os passos de Allan Kardec, que foi um dos maiores pedagogos, educadores da humanidade. Quando falamos em sexo, é preciso que inicialmente se defina o que seja sexo. Sexo é uma lei de atração que une todos os elementos da matéria elementar nos corpos orgânicos e inorgânicos. Sexo é uma lei advinda da lei de reprodução. Portanto, não cabe aqui, numa linguagem científica, colocarmos sexo como distinção do macho e da fêmea, ou relacionamento sexual, e muito menos órgãos genitais. Quando falarmos em sexo, no meio espírita, haveremos de lembrar que se trata de uma lei de natureza espiritual. O ser humano e o espírito, também desencarnado, possuem basicamente 2 tipos de psiquismos: o psiquismo masculino e o psiquismo feminino. Essas 2 correntes psicológicas favorecerão o espírito em corpos masculinos e femininos a inúmeras experiências para que ele alcance a perfeição. Allan Kardec pergunta aos espíritos se eles têm sexos, e os espíritos respondem que não, mas que o espírito necessitará passar por experiências em corpos masculinos e femininos. Leon Denis
o grande escritor Leon Denis, nos explica que depois de determinado nível de evolução, o espírito poderá escolher o corpo predileto para a sua finalização de etapa encarnatória. Mas até chegar lá, ele necessitará de passar por esses estágios, muitos dos quais vincularão o espírito por algumas encarnações às experiências consideradas femininas e às experiências consideradas masculinas. Porque, na verdade, não há masculino ou feminino. O que existe é o fenômeno de conquistas morais, de valores morais, que nós convencionamos como masculino ou feminino. Portanto, na natureza, não existe o masculino ou feminino. Tudo faz parte de um plano espiritual de evolução. O que existe é espírito. Mas, em nosso estágio, para favorecer a didática, poderíamos dizer que o espírito necessita de experiências masculinas e femininas. Com isso, ele se organiza psicologicamente. E temos também dois tipos de energias sexuais: a energia sexual libido e a energia sexual reprodutora. A libido atua na mente e a reprodutora atua no sistema fisiológico. O psiquismo está na mente espiritual. Quando a libido atua no psiquismo masculino do indivíduo, ele sentirá atração pelo feminino. Quando a libido atua no psiquismo feminino, ele, o indivíduo, homem ou mulher, sentirá atração pelo masculino. Portanto, é a libido que gera a necessidade psicológica do prazer sexual, do relacionamento sexual, da vivência sexual. No entanto, as energias sexuais não têm como único propósito a reprodução biológica. O objetivo maior das energias sexuais é a reprodução espiritual, a produção espiritual. A produção do espírito, que basicamente é sua evolução. Estamos a todo instante trabalhando com essas energias sexuais, ainda que elas não estejam numa atividade de reprodução. No casamento, a função maior das energias sexuais será de estabelecer um fortalecimento de vínculo entre o casal. Ou seja, não podemos considerar que essas potencialidades sexuais, muito poderosas, sejam destinadas apenas à reprodução biológica. E sim, a uma evolução espiritual. A sexualidade humana, ela pode ser ativa ou passiva. E isso determinará a predominância psicológica dessa sexualidade. Aqueles portadores de um psiquismo masculino maior do que o feminino terá uma sexualidade ativa, e aqueles portadores de um psiquismo feminino mais avançado terá uma sexualidade passiva. Portanto, o indivíduo pode ter uma alta carga feminina e não ser homossexual. A homossexualidade não surge da predominância psicológica feminina no homem ou da predominância psicológica masculina na mulher. O que gera a homossexualidade, que se trata de um desvio sexual de natureza moral e que não é uma opção do espírito para que ele possa desenvolver certas atividades, e que também não se pode acusar a lei da reencarnação com a teoria de que o espírito numa outra vida foi mulher
e agora volta como homem, por isso ele sente atração por homem. Aí nós estaríamos dando a reencarnação, ou delegando a lei de reencarnação, um desvio, a causa de um desvio, que não se trata da reencarnação, e sim da natureza moral do espírito. Portanto, a causa da homossexualidade e de todos os desvios de natureza sexual é atraso ou desajuste moral do espírito, ainda que ele seja evoluído intelectualmente. Não podemos mais pensar de forma atávica. E considerando a homossexualidade, que é um tema polêmico, dentro da própria casa espírita, porque existem muitos médiuns, muita gente estudiosa da doutrina espírita, portadora da homossexualidade, e que não aceita a homossexualidade senão como opção do espírito. E o espírita não pode cair nesse erro, porque fere uma condição reencarnatória. Uma vez, uma mãe perguntou a um grande orador espírita sobre as questões educacionais em torno do seu filho, portador da homossexualidade. E esse orador disse que ela deveria amar muito o filho, mas que deveria respeitar a opção sexual desse filho. Não podemos considerar, ninguém opta por ser homossexual. Ninguém diz, agora eu vou escolher para ser homossexual. Não existe isso. O que existe é uma tendência daquele espírito endividado por diversos tipos de desajustes psicossexuais do passado e que agora volta com esse tipo de desvio. E que não é apenas a homossexualidade um desvio. Outros tantos desvios, e os portadores de uma maior carga de desvio são exatamente os heterossexuais. Não há um heterossexual que não tenha algum tipo de desvio. Como também não podemos considerar que a homossexualidade seja um estágio natural. É antinatural, fere uma lei da natureza que não determina que o homem se comporte sexualmente como mulher e a mulher se comporte sexualmente como homem. Então, temos na obra Sexo, Problemas e Soluções um capítulo só para tratar desse assunto. Foram muitas pesquisas que realizamos, mais de 300 obras nacionais e estrangeiras. Pesquisamos pessoas portadoras de todos os tipos de desvios sexuais. E podemos constatar o quanto que a doutrina espírita vem elucidar esses aspectos. Inclusive proteger certas pessoas de certos preconceitos. Por exemplo, haveremos de respeitar o homossexual, mas não haveremos de considerar a homossexualidade como sendo um processo natural do espírito, uma necessidade natural de sua evolução. E é preciso aí derrubarmos os preconceitos. Não vou contratar fulano porque ele é homossexual. Não é por esse caminho. Porque ninguém pode atirar a primeira pedra. Se existem homossexuais, existe muito mais a quantidade de doentes heterossexuais. Dessa forma, nenhum heterossexual vai jogar pedra no homossexual e nenhum homossexual vai querer fazer valer a sua homossexualidade como sendo um atributo necessário do espírito. Principalmente quando se diz que alguém veio como homossexual porque não podia constituir família e teria uma grande tarefa espiritual para realizar. Como se o casado, homem ou mulher, não tivesse condições de estabelecer, de desenvolver um grande trabalho missionário na Terra. Outro ponto atávico, outro paradigma que deve ser quebrado, a ideia de que o evoluído, o missionário, não deve se casar. É uma ideia atávica da nossa igreja católica do passado. Então nós chegamos até aqui e pensamos, não, se ele se casou, ele é menos evoluído do que aquele que não se casou. Porque aquele que não se casou, ele veio com uma proposta maior de atividade espiritual. Ledo engano. Aliás,
Jesus só não se casou porque nenhum de nós se casaria sabendo que seria crucificado aos 30 e poucos anos de idade, deixando mulher viúva e filhos e assistindo todo aquele aspecto, todo aquele teatro, entre aspas, de flagelação, de sacrifício. Mas outros tantos que desenvolveram atividades dignas foram casados. Confúcio, Buda, Moisés, o próprio Francisco de Assis, que embora não tivesse se consociado fisicamente a Clara de Assis, espiritualmente nunca negou o seu amor. Porque existem diversos tipos de amor. Ele tinha um compromisso que impedia o matrimônio, e Clara também, mas estavam na mesma lide espiritual de trabalho, no mesmo sulco de atividades espirituais. Então não podemos aqui cultivar a imagem de que a família, a opção pelo casamento, seria uma tentativa de equilibrar as energias sexuais, porquanto o ideal seria que o homem não se casasse ou a mulher. Jesus valorizou tanto o casamento e a família, que começou a sua obra, a sua vida pública, nas bodas de Caná, fazendo algo que nenhum profeta teria feito, transformando água em vinho, para que não faltasse o vinho naquele casamento. A água que simboliza a vida e o vinho que simboliza a alegria de viver. Porque, sem dúvida alguma, sempre será melhor estarmos com alguém, com um companheiro, uma companheira, bem acompanhado ou acompanhada, do que sozinhos. A solidão maltrata o espírito. A solidão endurece a alma humana, enquanto que o amor compartilhado adocica, eleva, suaviza o espírito. Assim, as energias sexuais não são nossas inimigas, são potenciais amigos da nossa evolução. E começamos a perceber a necessidade da convivência e também do estudo psicológico de alguém. Um homem poderá ter uma grande característica feminina e não ser homossexual. Uma mulher poderá ter grandes características masculinas e também não passar pela homossexualidade. Há uma diferença entre heterossexualidade e heterossexualismo, homossexualidade e homossexualismo, bissexualidade e bissexualismo. A heterossexualidade é o sentimento de atração que o indivíduo tem, atração sexual, por alguém do sexo oposto. A homossexualidade por alguém do mesmo sexo. E a bissexualidade por pessoas dos mesmos sexos e de sexos diferentes. Assim, uma criança poderá surgir com uma característica feminina mais acentuada. Por exemplo, o compositor Chopin era um espírito de grande característica psicológica feminina. E sua esposa, George Sand, era uma mulher dotada de características masculinas acentuadas. E dizem que na lua de mel de Chopin, ele começou a compor aquela música Gota d'Água. E quando a mulher, depois que voltou do mercado, que foi fazer algumas compras, olhou para ele, que estava fitando uma goteira no quarto, e disse assim: mas não é possível, homem, é nossa lua de mel, para com isso. E então ele teve que parar de compor, porque agora era a hora da lua de mel. Era uma mulher que tomava as iniciativas, foi sua empresária, o protegia. Não se pode dizer com isso que ele seria homossexual ou ela. Então, todos nós temos características masculinas e características femininas. Por exemplo, o gosto pelo detalhe é feminino. A capacidade administrativa é masculino. Ou seja, a vontade de liderança, atributo masculino. A necessidade de concepção. Eu sempre digo que a inteligência é característica feminina, mas a administração dessa inteligência é característica masculina. Quando um professor começa a falar
quem está aqui exatamente nesse exato momento falando, não é a minha parte masculina, mas a minha parte feminina. Porque a arte de educar, a arte de orientar, de explicar, não é atributo masculino, mas feminino. Mas prender atenção, desenvolver um sistema lógico de pensamento, é atributo masculino. Por isso que os espíritos disseram que o espírito necessita de encarnar, ora em corpo masculino e feminino, para que se desenvolva, dentro de um grau superlativo, as características psicológicas inerentes à sua necessidade de evolução intelectual e moral. Surge a necessidade do namoro. O que é o namoro? O namoro é um momento de conhecimento, de pesquisa psicoemocional entre duas pessoas. Na fase do namoro, é preciso que o jovem ou que o enamorado não perca a noção do senso de observação. Porque as paixões quase sempre obnubilam a nossa visão e passamos a enxergar o outro conforme a nossa visão e não como o outro realmente é. O risco dos apaixonados, dos enamorados, vem com suas carências, vem com seus apelos, vem com suas vontades e não percebem que namorar é a arte de observar, registrar, analisar, comparar comportamentos para depois aí sim partir para um estágio avançado de noivado e a posteriori uma união definitiva. A finalidade maior do casamento é favorecer a evolução espiritual. Cabe ao homem e cabe à mulher proporcionar um ao outro a condição favorável para que eles evoluam. E é por essa razão que as questões espirituais terão de estar acima das questões materiais. Porque quando o casal se preocupa sobremaneira com as questões materiais, eles se descuidam das coisas espirituais. É preciso cuidar do corpo, mas é preciso também cuidar do espírito. É preciso cuidar do patrimônio espiritual e também do patrimônio material. Mas manter um equilíbrio, sempre preponderando assim os interesses espirituais no cultivo às virtudes. O jovem que começa a despertar para a vida sexual e que instintivamente vai para o campo da masturbação, terá de entender que a masturbação é um processo natural de manifestação da sexualidade, mas que não deve substituir jamais o prazer sexual de uma convivência a dois. E por isso o jovem, o adolescente, ou ainda o adulto casado, devem praticar esporte, devem praticar alguma atividade física, para que também, através das energias sexuais, de uma atividade salutar, física, ele possa manter o seu equilíbrio sexual. Coordenar essas energias sexuais é uma arte. Canalizar essas energias sexuais é uma arte que se consegue através da meditação, da oração, do exercício salutar físico, da educação física, da educação alimentar. Já dizia um sábio, somos o que comemos. É preciso estabelecer que o nosso corpo tem suas exigências. Muitos dos desvios sexuais de comportamento surgem devido a uma falta de uma alimentação adequada àquele tipo de corpo. Se o indivíduo sente que aquela determinada alimentação poderá acentuar ainda mais a sua potencialidade energética de natureza sexual, ele deve também se equilibrar. Outras pessoas perguntam, quantas vezes o casal deve praticar o ato sexual por semana, por dia ou por mês? Isso vai depender até da sua condição física e mais ainda, vai depender da sua condição de trabalho espiritual. O relacionamento sexual não prejudica qualquer tipo de atividade de natureza espiritual. Muita gente pergunta se na noite anterior ao dia de uma reunião mediúnica, se o casal deve praticar o ato sexual. O casal deve praticar o ato sexual se esse ato sexual tiver amor. E amor é responsabilidade, respeito, carinho e tolerância. No entanto, deve-se evitar
o abuso desse tipo de atividade. Como o abuso em qualquer atividade da natureza é prejudicial ao equilíbrio físico, mental e espiritual. Portanto, a questão não é a atividade sexual, é a motivação dessa atividade sexual. Se a motivação é puro sensualismo, é melhor que deixe passar aquele sintoma de sensualidade para que depois o amor, que é a energia mais sensual que existe, possa se manifestar nessa união. Assim, nós somos educados a pensar que a vida sexual do casal deve pertencer ao casal. E realmente, no entanto, o casal tem que perceber que, de acordo com a sua atividade sexual, ele poderá atrair mentes desequilibradas ou mentes equilibradas. Onde existia amor, espíritos protetores, não raras vezes, protegem aquela família contra os vampiros, os assédios, que poderiam advir, se utilizando o mal dos recipientes espirituais e fisiológicos que estão a praticar tal ato. Os espíritos superiores, os espíritos amigos, os nossos anjos da guarda, nos protegem muitas vezes no momento daquela atividade sexual. E principalmente quando ali, em decorrência daquela atividade, algum espírito irá reencarnar. Eles esperam o momento certo para organizar aquela célula espermática mais apropriada ao tônus espiritual daquele espírito encarnante. Assim, a vida sexual ela terá de ser prazerosa, porque ninguém vai gostar de se alimentar de uma comida que depois possa causar algum tipo de vômito, de mal-estar. Se Deus, a natureza, criou a língua, a boca, a condição do apetite, o sabor, a percepção do sabor, para que nós nos alimentemos de comidas saborosas, e a prova disso são as frutas, a prova disso são o alimento natural que a natureza nos legou, para que nós verdadeiramente sintamos prazer. Não podemos negar o prazer. Também não podemos ser hedonistas, o culto ao prazer. Nem o estoicismo, negação total do prazer, e nem o hedonismo, culto ao prazer. É preciso que nós vejamos o prazer sexual como também uma atividade santa, como uma atividade de alto nível e que nos foi dada por Deus. Negar o prazer sexual é como se também estivéssemos negando o prazer da alimentação, o prazer de um banho, o prazer do sono, o prazer do repouso, o prazer do trabalho. Ou seja, a atividade sexual terá de ser prazerosa porque a natureza assim determinou. Porque se não existisse prazer numa atividade sexual, ninguém reencarnaria. Ninguém reencarnaria se não existisse. Que gosto teria? Não sente nada. Se nós não sentíssemos o sabor do alimento, ninguém conseguiria sobreviver. Por que gosto teria colocar algo na boca, mastigar e engolir, sem sentir o prazer de sentir o tempero, o doce, o salgado bem balanceado? Portanto, o preconceito em relação à sexualidade vem de um preconceito, de uma negação de prazer. Nós somos negadores do prazer. Nós, quando estamos muito bem, logo pensamos, eu não mereço. Eu acho que eu não mereço isso. Nós não aceitamos, por assim dizer, de uma sensação de prazer. E buscamos o prazer de forma clandestina. E negamos o prazer porque consideramos que não o merecemos. O prazer deve ser experimentado, deve ser sentido, deve ser buscado, mas não deve ser endeusado. Não deve ser o fim de um relacionamento sexual. E por essa razão, que o jovem ou a jovem que começou a experimentar o prazer sexual pelas vias da masturbação, ele deve tomar um cuidado para que ele não se condicione a isso.
porque tudo em exagero desequilibra. Outro ponto importante será a vida do casal depois que chegam os filhos. A mãe se concentra nos filhos, o pai no trabalho, e muitas vezes as atividades de trabalho, as atividades da dona de casa ou da mulher que trabalha fora, muitas vezes a atividade sexual, ela poderá sofrer algum tipo de desgaste. Com a convivência, a atividade sexual deverá ser priorizada com sentimentos, por uma motivação além do próprio prazer sexual. Porque há um outro nível de prazer, há um outro nível de orgasmo. Existe o orgasmo físico e o orgasmo espiritual. Nem sempre quando o homem ejacula, ele sente o orgasmo. E nem sempre quando ele sente o orgasmo, ele poderá ejacular. Porque, na verdade, o orgasmo, o que significaria o orgasmo? A abertura dos chakras, dos centros de forças energéticos, em que naquele momento o homem e a mulher, devidamente sintonizados, passam a dar um a outro uma permuta de energia, não só sexual, mas de energia espiritual. No futuro, as pessoas perceberão o quanto que o orgasmo é um fenômeno misterioso, mas que tem como finalidade o desenvolvimento e a depuração dos chakras, dos centros de força. No entanto, o orgasmo poderá se manifestar em outras órbitas. O êxtase do santo é uma espécie de orgasmo. A elevação de uma alma em oração, que sente o mais profundo amor, é uma manifestação das energias sexuais num ponto bem diferenciado de prazer espiritual. Porque quem sente o prazer não é o corpo, é o espírito. Quem sente vontade não é o corpo, é o espírito. E por essa razão, precisamos conhecer, compreender, para nunca desenvolvermos o preconceito em relação à nossa vida sexual. E nós temos outros paradigmas. O paradigma de que uma pessoa idosa não sente necessidades de praticar o ato sexual. É evidente que sim. Tivemos um amigo com mais de 100 anos de idade e, evidentemente, embora o seu corpo físico não se dispusesse de condições favoráveis para a prática do ato, o seu corpo mental ainda permanecia, porque a libido nos acompanha além dessa vida, após a vida física. Porque também os espíritos desencarnados, e não podemos dizer que os atrasados, de forma alguma, espíritos adiantados poderão constituir um lar do lado de lá, mantendo o relacionamento sexual, mas aí não com propósitos de desenvolvimento biológico, mas ainda assim de troca de energias. Mas alguém poderá questionar, então tem sexo além da morte? Tem amor além da morte. E a atividade sexual, assim como o espírito do lado de lá pode se alimentar, quem já leu o livro Nosso Lar já viu isso? Ele também poderá trocar energias sexuais, espirituais, eles, numa convivência ali no plano espiritual. É evidente que quanto mais o espírito se distancia do elemento material humano, outro tipo de prazer o acompanhará. E a tendência é ele deixar essa atividade mais física, mais material, para uma outra atividade mais espiritualizada. Sem querer dizer que a atividade sexual seja uma atividade animalizante. Não é. Onde existe o amor, até a cruz, que era símbolo da infâmia, símbolo da péssima reputação, porque somente os criminosos eram crucificados, mesmo a cruz, quando o amor o recebeu, quando o amor foi pregado na cruz, a cruz se transformou em madeiro divino, símbolo de religiosidade, símbolo de luz, símbolo de amor. Assim, onde existir amor, aí existirá a santificação. O problema é que muitas vezes nós praticamos o ato sexual sem amor, por puro instinto sexual. E aí, isto não preenche.
causa aquele desgaste, causa aquela sensação de alívio, mas não preenche o espírito. Porque o amor é o verdadeiro alimento das almas e não sexo, e não atividade sexual. Todos nós trazemos essas questões. A questão mais complexa em relação à vida sexual não é o ato sexual em si, é a vida afetiva, é a vida emocional. O grande drama não está na vida sexual. A vida sexual está muito bem resolvida. A questão é a vida afetiva, é a vida emocional. O comportamento emocional, o comportamento afetivo, esse é complexo. O problema, a complexidade, não está no fenômeno da sexualidade, mas no fenômeno da afetividade. A nossa carência não é de sexo, a nossa carência é de amor, é de afeto, é de carinho, é de tolerância. A nossa carência é de educação. Por isso que é complexo a questão sexual. Porque muitas vezes a mulher usa o sexo para buscar amor e o homem usa o amor para buscar sexo. Em termos de comportamento sexual, nós os homens estamos bem atrás das mulheres. Porque a mulher ela vem com a constituição psicológica e biológica devido à própria maternidade ou à condição de ser mãe. Porque mãe não é somente aquela que gera filhos, mãe é toda mulher que educa. E o espírito que vem nesse corpo feminino, sem dúvida alguma, ele dispõe de uma condição, por que não dizer, de relativa superioridade sobre o homem. Porque não é fácil para o espírito que vem no corpo feminino perceber, conviver com um homem em que, numa condição masculina, não sabe coordenar, não sabe educar suas energias sexuais. O que a mulher mais quer no seu parceiro, no seu companheiro, no seu marido, é amor. E certamente o homem também. Só que a nossa cultura, a nossa tradição, não educa os nossos meninos de forma que ele possa não ter medo de chorar, não ter medo de demonstrar seus sentimentos, suas atitudes, seu amor, seu afeto. Existem pessoas casadas há muito tempo, onde o marido nunca disse à mulher, eu te amo. Nunca disse. Não porque não ame, mas porque tem medo. Tem medo de que ela possa pensar que ele é um fraco, só porque ele chorou, só porque ele demonstrou sentimentos, só porque ele disse, eu a amo. É preciso que a questão afetiva seja bem determinada. Existem vários níveis de amor. Existe o amor físico, o amor emocional, o amor ideológico e o amor espiritual. O amor físico é quando existe uma atração física, quando existe uma atração magnética entre um homem e uma mulher. O amor físico também existe em outros patamares. Para amarmos a Deus, precisamos amar inicialmente o seu lado físico, o universo, as estrelas, as constelações, galáxias, planetas. O lado físico de Deus, a natureza, o mar, a cachoeira, as flores, os minerais, os seres humanos. Somos a parte física do nosso Criador. Então é natural que essa atração física se estabeleça. Mas o amor físico somente não é o bastante. E por falar em sentimento de amor físico, cada um de nós temos uma atração especial, fisicamente falando, por determinado biótipo, por determinado tipo físico. Todo mundo tem um ponto fraco, entre aspas, que é o seu tipo físico. Eu acredito em amizade entre homens e mulheres, contanto que os dois não sejam o biótipo de cada um. Porque se ela é meu biótipo e eu sou o biótipo dela, pode ter certeza, essa atração existe e é bom que não se aproxime demais. Eu me lembro que a primeira vez que eu viajei pelo Brasil, eu tinha 20 anos e teria de sair de Salvador até Belém de ônibus, 36 horas de ônibus. E nessa época eu não tinha namorada. E lá entrei, e o tema das minhas palestras, educação sexual. Então entrei no ônibus, e quando eu olhei,
eu ia sentado durante 2 noites com o meu biótipo. Ela olhou para mim, eu 20 anos, 55 quilos, e disse assim, o senhor vai sentar aqui? Eu disse, não, acho que houve algum problema aqui. Claro, aquela era a minha poltrona, mas eu não me senti. Quando eu olhei, eu falei, meu biótipo, eu não vou dar conta do meu biótipo. Porque quem já viajou de ônibus à noite, de madrugada, lá a cabeça declina no ombro do outro, nas curvas, e no embalo das curvas, das BRs, o indivíduo às vezes quer tocar em outras curvas. Eu falei, eu não dou conta do meu biótipo. E então eu fui até porque não adianta, isso é fatal. Precisam com aquela voz, o senhor vai sentar aqui, o senhor, eu nunca me senti tão maduro. E então tinha um rapaz assim, muito bonito lá na frente. Eu cheguei lá e falei assim, moço, o senhor não quer sentar lá atrás porque eu não gosto de janela, eu gosto do corredor. Espírita mentiroso. Ele falou, não, eu não gosto da cozinha não, eu gosto de ficar na frente. E por que você não gosta de janela? Todo mundo gosta de janela. Eu falei, não, é porque eu gosto de ver a estrada. Mas você não sabe que o motorista passa a cortina que não dá para ver nada? Não, mas eu peço para ele abrir, geralmente eu vejo. Aí ele disse, onde é? Eu falei, é ali, dá uma olhadinha. Onde? Ali onde está aquela moça. Não, tudo bem. Ele não queria. Na manhã do dia seguinte, estava lá meu biótipo com ele. Tomando o café da manhã, eu falei, esse negócio de ser palestrante espírita não dá lucro. Eu aqui sem namorado e meu biótipo lá. Então você tem que saber se ele é seu biótipo. Aquele seu colega de trabalho. É seu tipo. Uma vez eu estava em Salvador, gostava muito de caminhar. Caminhar pela orla marítima. Logo nas primeiras andanças, a gente fica olhando as mulheres de biquíni. Depois, de tanto ver, não tem mais nada o que ver e vai olhando o horizonte azul. Mas eu nunca parei para reparar nenhuma baiana à beira do mar. E lá estava eu tomando água de coco e caminhando, quando de repente veio o meu biótipo. Era uma freira. Não que eu seja tarado por freira, não é isso. Mas aquela freirinha olhou para mim, deu um sorriso. Eu falei, meu Deus, que pecado, traindo São Pedro. Eu só voltei a mim depois que a freirinha virou, dobrou a esquina. Com tanta mulher, semi-despida, naquela época de topless e tudo, ninguém me chamou a atenção, mas aquela freira me chamou. Era o meu biótipo. Então, seu biótipo pode estar à sua esquina, à sua espreita. Cuidado. Logo assim que nós nos casamos, minha esposa ia contratar uma funcionária doméstica. E sempre teria que passar por mim antes, para fazer a entrevista. Quando eu olhei, eu falei, não. Eu falei, mas você não vai contratar uma miss, uma manequim para trabalhar aqui em casa? Não, mas eu confio em você. Não confio, não. Uma mulher dessa aí. Aí eu disse para ela, mas era uma mulher. Eu falei, isso aqui é para acabar com o meu casamento. Eu falei, eu já sei. E naquele tempo eu tinha acabado de me informar e tinha um colega meu doidinho para casar. E eu liguei para ele e falei, eu tenho uma secretária, moça, que vai trabalhar com você, excelente. Eles se casaram, tem 4 filhos. Eu falei, estou mandando uma secretária. E pronto, virou secretária, depois virou esposa. Porque aquela moça, quer dizer, e ela precisava de trabalhar para pagar a faculdade. Então ela disse, mas eu confio. Eu falei, não confie. Você não pode confiar em homem não se confia. Hoje eu estou bem, normal, amanhã eu posso levantar obsidiado, doido, varrido. Essa obra foi escrita por nós e revisada por ela. Eu me lembro que quando eu coloquei o nome da Mari e usei na obra, um amigo meu falou, Miriam, foi você que escreveu? Eu falei, fui. Então você não põe o nome da sua esposa? Eu vou pôr.
Porque se eu cair, o nome dela vai garantir moralmente a obra. Foi tudo bem pensado. Não, foi o casal que escreveu. Ele ficou obsidiado, coitadinho. Ela não, mulher digna. Então eu vou continuar lendo a obra. Porque nela eu confio, em mim não. A gente tem que todos os dias estar vigilante. Toda vigilância é pouca em relação ao biótipo. Eu me lembro, hoje não, mas eu me lembro que no tempo de solteiro, quando eu falava, e morava sozinho, tinha que manter aquela dignidade, aquela coisa. E chegava aquela filha de moças na juventude para abraçar e tudo. Eu até evitava o abraço, por causa da carência. E quando vinha meu biótipo, eu nem olhava. Pura fraqueza. Então, cuidado com os biótipos. Se ele é seu tipo e você é comprometida, distância. O melhor remédio para a paixão proibida é distância. Saia dali. Distância dele. Distância dela. Não, mas eu vou... Nada de viver de migalhas. Nada de viver de egos inflados. Se aquele indivíduo... Ah, mas ele é um lindo dentista. Não, deixa ela quieta. Não, eu quero uma odontóloga. Eu tinha uma odontóloga que eu só fui lá uma vez. Ela não era meu biótipo, mas eu era o biótipo dela, eu percebi. E ela só marcava sessão no finalzinho da tarde. E lá ela ia, encostava. E ela dizia assim, só quer uma anestesia? Eu falava, não, eu falava assim, já estou anestesiado, sei que eu encosto desse jeito aqui em mim. Nunca mais voltei lá. Meu dentista agora não, é homem, grosso, pega a mão ali e vai. Eu falo assim, põe anestesia. Põe anestesia. E você que tem um odontólogo tão bonito, olhos azuis, o meu odontólogo tem olho azul, fala assim, você tem que atender... E é bonito, fala assim, você tem que atender só homens, porque a mulherada não vai resistir você não. Né? Agora, se não fosse o biótipo, ó, não gosto de homem loiro, nem azul, tem olho azul, nem nada, eu gosto de... Então, cada um tem seu biótipo. Temos também agora o amor emocional, que é mais forte, mais poderoso do que o amor físico. É o amor em que há confiança mútua. O amor emocional é quando um gera confiança no outro. O ciúme excessivo é proveniente de algum tipo de desgaste no amor emocional. As brigas naturais que todo casal tem poderá empanar o amor emocional. Mas nós amamos emocionalmente alguém quando nós confiamos nesse alguém. É o amor dos amigos. Tem um outro amor que é o amor ideológico, que é o respeito às ideias do outro. Esse amor é maravilhoso. O meu melhor amigo na escola técnica, meu irmão, ele era ateu. Eu muito religioso e ele ateu. E ninguém podia entender como duas pessoas tão, entre aspas, opostas, eram grandes amigos. Porque existia um respeito às ideias do outro. E depois vem o amor espiritual. É quando há uma identidade em relação ao outro. Uma identificação que transcende, e esse amor quase sempre nasce com a convivência. O amor espiritual em relação à profissão. Um piloto de Fórmula 1, por exemplo, ele sente que o carro é parte do corpo dele, ele se identifica. Eu fiquei outro dia impressionado quando alguém me falou que o descanso de Schumacher era pilotar. Ele repousava com algum tipo de atividade como piloto. Ou seja, é alguém que tem uma identidade, uma identificação. Portanto, o amor espiritual ele nunca passa. O amor físico, ainda que seja com seu biótipo, o amor físico, ele passa. O amor emocional, ele pode sofrer algum tipo de turbulência. O ideológico também, mas o espiritual não. É o amor de mãe, é o amor de irmão, é o amor do marido que se transformou em companheiro, guardião. Todo homem deve ser guardião de sua esposa, de sua mulher. E toda mulher deve ser a protetora
do seu marido, do seu esposo. Essa é a função da vida sexual. Vamos terminar por aqui, porque seria muito difícil tecermos mais comentários ou aprofundarmos nessa questão, mas certamente com o estudo dessa obra, inclusive eu soube com muita alegria que tem um grupo em Bauru, organizado pelo professor Richard Simonetti, que está estudando esse livro, sob a coordenação dele. Eu fiquei muito contente quando eu soube que muitos grupos aqui em São Paulo, a Casa de Oração Bezerra de Menezes, lá em São Paulo, com mais de 500 estudiosos da doutrina, utilizam Sexo, Problemas e Soluções como verdadeiramente um roteiro de atividade. E certamente os irmãos vão perceber que o livro é melhor do que qualquer palestra, do que qualquer exposição, porque ele vai alinhar nossas correntes psicológicas. Escrevendo esse livro eu aprendi, continuo a ler, não mais como escritor. Parece que nós somos escritores só enquanto o livro não saiu. Depois que o livro sai, o livro não é mais nosso. Portanto, eu continuo aprendendo com essa obra. E às vezes eu leio e penso, mas eu escrevi isso. Eu não entendo, olha que beleza. Eu não me lembrava dessa colocação que eu tinha colocado. Porque Deus é tão generoso que nos dá a ilusão de que nós fazemos alguma coisa. E é sempre bom nós pensarmos como Jesus. Ao terminar uma obra, ao terminar um trabalho, diga sempre assim: eu sou apenas um servo inútil. Quero aproveitar aqui para agradecer a direção dessa casa, na pessoa do senhor Dorival, sua esposa, dona Tereza, agradecer o casal amigo, o senhor José Fernandes, dona Marlene Fernandes, dona Valquíria, agradecer aqui o doutor Aguinaldo, que não se encontra, os trabalhadores espirituais dessa casa, os nossos irmãos da livraria, toda a comunidade de São José do Rio Preto, por essa semana de muita paz, de muita luz. Quero agradecer de coração. Espero que essa semente que foi semeada em meu coração e também semeada no coração de cada um dos senhores possa germinar. Essa semente é Jesus, Jesus de Nazaré. Esse grande amor não amado, esse grande homem, profeta luz que esteve entre nós, que possa ele estar no coração de todos os trabalhadores dessa casa, todos os trabalhadores de outras casas espíritas, todos os espíritas de São José do Rio Preto, que Jesus possa dar a vocês o melhor que vocês necessitarem e desejarem. Essa semana para mim foi um momento de reflexão, um momento de estar convivendo também um pouco comigo mesmo, estamos escrevendo uma obra intitulada A Vida de Jesus, que é uma obra que trata do livro dos Evangelhos comentado. E foi muito interessante e muito importante, depois de um semestre de aulas, começarmos o nosso período de férias escolares no mês de julho de 2006, com essa semana de muito amor, muito agradável, de muita paz. E que essa paz continue conosco agora e sempre. Obrigado. Obrigado.